E olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje a implementação de regras contra os chamados supersalários no funcionalismo público. O André Anelli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes sobre essas declarações que foram feitas pelo ministro. André, o Haddad disse que há obstáculos para avançar com essa pauta no legislativo. Se a gente pensar bem, é um poder contra outros dois. Aí fica difícil mesmo, né, meu amigo? Boa tarde, seja bem-vindo. Exatamente isso, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou mais uma vez sobre aquele que tem sido um dos principais empecilhos do Executivo, principalmente em algumas tentativas, ainda que não muito recorrentes, de tentar cortar os gastos da máquina pública. E uma dessas tentativas diz respeito justamente, então, aos supersalários, aqueles servidores públicos que ganham acima do teto constitucional, que é de aproximadamente R$46 mil, estipulado justamente então tendo como referência os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que acontece, de acordo com Haddad, é que decisões judiciais têm sido amplamente favoráveis a servidores, principalmente do Poder Judiciário, no sentido de angariar penduricalhos, também recompensas, que acabam fazendo com que os salários ultrapassem esse teto constitucional de R$46 mil. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que existe, então, um conjunto de regras no Congresso Nacional no sentido de tentar limitar esse crescimento dos salários, tentar também cortar os chamados penduricalhos para que o teto constitucional não seja ultrapassado, só que essas tentativas têm grande resistência no Congresso Nacional, justamente porque seriam, então, brigas entre poderes e, nessa briga, então, o Legislativo e o Judiciário ganhariam força em relação ao Executivo, que, segundo ele, estaria tentando cortar gastos com esses supersalários. Pega o caso dos supersalários. Sim, eu sou formado em Direito, tenho minha OAB. Quando eu leio a Constituição, ela é clara sobre o teto salarial, o teto do funcionalismo. Mas aí vale só para o Executivo. Qual foi o presidente que mandou uma lei para o Congresso tratando da Previdência dos militares? Nenhum, só o presidente Lula. Tem lá já uma lei tramitando lá sobre a questão dos supersalários. Eu sou a favor de organizar isso. Até porque você ganha credibilidade, né, perante a opinião pública de estar falando. Essa coisa de combater privilégio, combater corrupção, isso é dever nosso. O tempo todo falar disso, porque você vai botando ordem. O ministro deu essas declarações em entrevista ao site Metrópolis e, nessa mesma ocasião, acabou ainda se manifestando, então, favorável a essa reforma administrativa, que seria o principal instrumento para limitar o crescimento ou até mesmo a ultrapassagem desse teto constitucional de R$46 mil. Cássio. O André, inclusive, chama bastante atenção porque é uma curiosidade muito grande em Brasília para saber qual será o futuro de Fernando Haddad a partir de agora. Ele já deixou muito claro, pelo menos sinalizou que deve deixar o governo no mês de fevereiro, mas ainda não sabe em que função ou pelo menos que cargo ele pode concorrer ou até mesmo se afastar da vida pública. Que pistas, ou pelo menos, o ministro acabou deixando para a imprensa? Olha, Cássio, aqui em Brasília, o ministro tem dito em diversas oportunidades que a vontade dele para 2026 é justamente se tornar um coordenador da campanha do presidente Lula na tentativa de reeleição aqui para o Palácio do Planalto. Ele disse isso, inclusive, naquele café da manhã com jornalistas, do qual eu participei no final do ano passado. Reiteradas vezes ele afirmou que não tinha interesse de ser candidato ao governo ou ao Senado pelo estado de São Paulo, apesar de todas as pressões do Partido dos Trabalhadores, que abertamente vem acontecendo. E há quem diga que em Brasília, mas é uma conversa ainda muito embrionária, não dá para confirmar, que Fernando Haddad, na verdade, estaria escondendo, de certa forma, o jogo, porque gostaria mesmo de ser candidato a vice-presidente ao lado de Lula em 2026, e com isso Geraldo Alckmin seria candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Mas, até o momento, a confirmação que vem para a gente é que a maior tendência é que realmente Alckmin continue
como vice do presidente Lula em 2026. Mesmo assim, Haddad comentou sobre esse cenário eleitoral e ainda fez uma referência, dizendo que ficou muito satisfeito sobre o elogio que ele recebeu da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Historicamente, os dois têm algumas divergências dentro do Partido dos Trabalhadores, e Gleisi recentemente defendeu uma candidatura de Haddad, dizendo que o Partido dos Trabalhadores tem que colocar nesse momento todos os seus melhores quadros à disposição para o eleitor. E Haddad fez um comentário em relação então a esse elogio, que segundo ele era inesperado, por parte de Gleisi Hoffmann, e voltou a dizer que, pelo menos por enquanto, não é candidato, não. Olha, possivelmente no mês de fevereiro, no mês que vem, e só vou sentar com o presidente para ver a melhor data, né, mas possivelmente em fevereiro. Isso eu não me adianto, porque é prerrogativa do presidente. Candidatar ao governo de São Paulo, ou a princípio nenhuma expectativa com relação a isso? Eu não tenho essa expectativa. Em fevereiro, como disse o Haddad, que a gente conferiu agora há pouco, seria então o prazo para que ele saísse do Ministério da Fazenda, porque existe aquele período de descompatibilização exigido pela Justiça Eleitoral. Esse período vai até 31 de março, é o prazo final para que todos aqueles ocupantes de cargos públicos deixem os seus cargos e possam disputar cargos eletivos em 2026. Mas Haddad disse que vai entregar então o Ministério da Fazenda, possivelmente para o secretário executivo Dario Durigan, que é um substituto natural, é atualmente o número 2 do Ministério da Fazenda. Cássio. Valeu, André. Obrigado pelas informações. Para você que está nos acompanhando na rádio, a gente vai para um rápido intervalo, mas seguimos com mais informações e os destaques do Brasil e do mundo aqui no nosso 3 em 1. Ô, gente, vamos trazer para discussão, então, esse assunto e todos os detalhes do André Anelli. Fábio Piperno, eu vou começar com você, porque eu quero te ouvir sobre o futuro de Fernando Haddad. Ontem te trouxe aqui no nosso querido 3 em 1 as declarações feitas pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que todos tinham que vestir a camisa. Tinham que entrar em campo e colocar a camisa, e que a definição do futuro é prerrogativa do presidente Lula. Só que a camisa que Fernando Haddad, ou pelo menos querem colocar nele, é de governador e está um pouco apertada. Por isso que ele está um pouco receoso nesse sentido de não aceitar este convite e prefere pelo menos coordenar a campanha do presidente Lula. Na verdade, estão querendo colocar nele uma camisa de força. Então, ou seja, você não tem liberdade de movimento, você vai fazer o que a gente entende que você deva fazer. Ele claramente não pretende ser candidato ao governo de São Paulo, porque sabe que é, de novo, uma missão quase impossível. Só que aí o outro lado, o lado do PT, pragmaticamente argumenta o seguinte: bom, independentemente da chance de ganhar, o fato é que ele vai ter uma votação expressiva e pode, sim, abrir um palanque mais poderoso ao presidente, ou pelo menos mais convidativo ao presidente Lula. Agora, é aí que está o negócio, são objetivos conflitantes. Aquilo que o ministro Haddad pretende, né, os seus objetivos pessoais, com aqueles do partido. Eu entendo que seria, mais uma vez, queimar um quadro importante. O ministro Haddad, por exemplo, teria muito mais chance de êxito numa eleição para o Senado. Agora, vejam só como as coisas evoluem. Um mês atrás, pelo menos, já estavam praticamente riscadas as possibilidades de que Haddad fosse candidato ao governo de São Paulo e Rodrigo Pacheco ao de Minas. Agora, com jeitinho, o presidente Lula vai, leva aqui, conversa dali, adia a decisão, já se fala, já se menciona abertamente a possibilidade de que os dois sejam, de fato, candidatos. Então, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. E é claro também que o PT gostaria que Geraldo Alckmin fosse candidato a alguma coisa aqui em São Paulo, até para abrir a vaga de vice para que alguém do PT possa ocupar. É óbvio que o PT também mira nisso e daria um tiro no pé. O presidente Lula, que conhece de política muito mais do que todos os outros petistas, já entendeu há muito tempo que para ele ganhar uma eleição presidencial, para o PT, aliás, ganhar, tem que buscar um vice com outro perfil. Sempre foi assim. Foi com José Alencar, com Temer e agora com Alckmin. Toda vez que o PT teve um vice claramente de esquerda na chapa, perdeu. Inclusive lá atrás com o próprio presidente Lula.
Ô Zé Maria Trindade, inclusive eu quero conversar com você sobre esse futuro indefinido do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, porque à medida que o tempo vai passando e vai se aproximando do mês de fevereiro, que inclusive já é semana que vem, a gente não sabe para que lado ele vai. Ele começa a ficar sem saída. Como é que em Brasília está repercutindo essa possibilidade e, de certa forma, quem tem o poder ali do martelo é o presidente Lula mesmo? Todo mundo sabe que ele será, sim, candidato, ainda não se sabe como, né? De como será a candidatura dele. Há um debate muito forte sobre São Paulo. O presidente Lula precisa de uma base, um palanque, né, em São Paulo muito forte, não só para a eleição, é o maior colégio eleitoral do país, né? Ele precisa de uma candidatura sólida em São Paulo. E o PT coloca ali o Fernando Haddad, o presidente Lula o coloca como o candidato. Mas há a possibilidade também de ir para o Senado, né? Não se sabe ainda qual será o destino, porque inclusive existe essa possibilidade da candidatura de Geraldo Alckmin, ou mesmo de um ministro do presidente Lula que possa ser apoiado pelo PT. Há um cuidado muito grande, Cássio, com a eleição de senadores. Há uma disputa muito forte pelo controle do Senado Federal. E apresentar um nome competitivo que não seja exatamente do PT para o Senado de São Paulo, né? Mas que seja competitivo, é uma decisão importante que pode ser negociado, inclusive, com o grupo do Geraldo Alckmin, né? E de outros líderes ali de São Paulo. Ainda é uma situação indefinida. Sobre a troca de ministro da Fazenda, houve no Congresso Nacional entendimento de que Fernando Haddad era o contraponto bom e ideal entre o presidente Lula, PT, e o que pensam, inclusive, deputados e senadores de direita, né? Porque ele resistia à possibilidade de gastar sem responsabilidade ou gastar a mais, porque um grupo forte do PT que tem até argumentos lá de que é preciso gastar, que quem fomenta o desenvolvimento é a União, o governo federal, e que os recursos são para isso, para agilizar a economia e forjar aí um desenvolvimento. Há quem acredita que seja assim, sinceramente, né? Mas a racionalidade ali do grupo mais de centro-direita aposta no Haddad e fez a sustentação dele, né? Mas a troca no Ministério da Fazenda, que geralmente é uma situação meio agressiva, dessa vez nem será tanto, viu? Ô Zé, inclusive a gente vai seguir com essa repercussão aqui também, porque olha só, quero inclusive ouvir do Alan Gani sobre essa questão do futuro envolvendo também o ministro Fernando Haddad, porque como o Zé falou, Alan Gani, chama bastante atenção aonde ele vai, pelo menos, né, aí se candidatar. Se vai ser no Senado, se vai ser aí, né, no governo do estado de São Paulo, mas se a gente puxar uma pequena biografia do ministro da Fazenda, em 2016, se não me engano, perdeu para o João Dória na prefeitura. 2018, candidato à presidência para o Jair Bolsonaro. E 2022 para o próprio Tarcísio de Freitas no governo do estado de São Paulo. Será que ele está um pouco reticente, um pouco resistente, porque ele vai entrar numa disputa que está cada vez mais difícil de alguém superar o Tarcísio? Pois é, né? A Gleisi Hoffmann está pensando no partido e está falando o seguinte, olha, precisa de algum jogador para ir para o sacrifício. Só que no caso dele, não é só ir para o sacrifício, é amargar a quarta derrota, né? Então, custa muito isso para a carreira política dele e até para a sua própria vaidade pessoal. Então, é claro que ele teria muito mais condições, seria mais competitivo e mesmo assim não é uma eleição fácil, vai ser uma eleição muito dura, mas no Senado Federal. No governo do estado de São Paulo, seria queimar cartucho. Agora, o PT ele fica nessa escolha, quer dizer, sai com alguém ao governo, né, com Haddad, algum nome, sabendo que vai perder, mas pelo menos tem um palanque, saiu com um candidato, é importante para marcar posição, é importante para fazer campanha em nível nacional, ou não saio com ninguém e utilizo essa pessoa onde eu teria mais chances de ganhar. Me parece que a decisão mais racional do ponto de vista eleitoral seria Fernando Haddad disputar o Senado Federal, a não ser, Cássio, que ele tenha algum outro plano pessoal.